Olá, alunos do curso técnico de guia de turismo. Hoje nós estamos na nossa aula aqui do módulo 2 da Agenda 12, falando sobre marketing turístico. Hoje é a segunda aula sobre essa temática e nós vamos abordar uma questão mais ligada ao marketing de destinos turísticos e principalmente os fundamentos do marketing turístico mesmo, a questão do produto, do micro e do macroambiente. Então, a gente poder compreender elementos do turismo ligados ao marketing. A primeira aula a gente viu muito mais conceitos gerais de marketing, então dos 4Ps, né, o mix de marketing. Então, nessa aula nós vamos abordar mais elementos específicos do turismo, tá? E aí é uma questão importante porque por toda a complexidade que envolve o desenvolvimento do turismo, é importante se pensar como funciona isso, quais são essas características em termos de divulgação, em termos de venda, em termos de cliente, enfim, né? Todas as conexões do turismo aí. Lembremos que não adianta você ter um local com um hotel maravilhoso, com uma pousada fantástica e não ter um atrativo, as pessoas não conhecerem esse local, não entenderem que existe uma questão de um transporte eficiente para aquele lugar. Então, quando a gente pensa em marketing de destino turístico, nós estamos pensando em um processo amplo de desenvolvimento, né, de estudos, tá? Então, por isso que é legal a gente compreender esses elementos mais específicos aí do turismo ligados ao marketing, ao produto, às características específicas, tá certo? Vamos lá então para o nosso primeiro slide. Bom, então vejam que o marketing de destinos turísticos passa por uma análise de marketing muito parecida com a marketing de produtos, de serviços, tá? Mas tem as suas características pelo turismo em si, pelo produto turístico ser tão é, estranho, digamos assim, né? Tão complexo. Bom, primeira coisa é uma análise dos pontos fortes e pontos fracos do destino. Se você não entender qual é o seu melhor e qual é o que você tem a desenvolver, essa questão de pontos fracos às vezes fica assim só, é fraco, então não tem o que fazer. Não, você tem que pensar que um ponto fraco ele precisa ser desenvolvido. É lógico, às vezes o seu ponto fraco ele não tem como ser solucionado, mas às vezes ele pode ser melhorado, tá? Então vamos supor assim, é, você mora em um lugar, ou você mora, o destino turístico que você está estudando, está trabalhando, quer desenvolver, é em um local, sei lá, no meio do sertão nordestino. Qual que é um ponto fraco a princípio? É a questão da aridez, né, do clima, eventualmente uma falta de água meio que corriqueira, tá? Então, e aí, como que a gente desenvolve isso? Existem políticas públicas, então você tem que envolver nesse desenvolvimento turístico, do produto turístico, não só as empresas, então você tem que desenvolver, tem que entrar o poder público na jogada, tá? Então, quando a gente faz essas análises, a gente tem que observar isso. Às vezes tem uma cidade vizinha que tem o que eu queria ter. Ué, isso é importante também. Isso é uma análise de concorrência, isso no marketing é fundamental. Então a gente tem que começar a observar dentro do desenvolvimento do turismo local esses elementos que são mais propícios, né? Mais fáceis de serem trabalhados, porque já têm um potencial ou já existem e já se desenvolveram em termos práticos, e os que precisam ser readequados. Passa por aqui também o entendimento local, regional, nacional e internacional, aí não só em questão de turismo, né? Em questão de política, em questão de economia. Um país que tem economia fraca pode ser, de certa forma, atrativo para os países de economia mais forte. A moeda brasileira está desvalorizada frente ao dólar, ao euro, por exemplo, então, para o brasileiro exterior, é muito caro. Agora, para os estrangeiros virem para o Brasil, eles vêm para cá dando de braçada. Então, políticas nesse sentido tem que pensar em, sim, divulgar esse fato, que o Brasil está mais barato. Então, um dos motivos que não nos deixam desenvolver em termos de turismo internacional, por exemplo, o que sempre foi uma fama do Brasil, era a questão do custo, que vir ao Brasil era muito mais caro que em países concorrentes, como, por exemplo, os países do Caribe, tá? Bom, em termos de custo, atualmente o Brasil não está mais tão ruim, né? Então, é algo a ser divulgado. E estudo dos clientes aí você entra em dois pontos. O primeiro quem são os clientes que já, ou seja, os turistas que já visitam a localidade,
qual é o perfil deles, por que que eles visitam, qual a conexão de interesse dele com os atrativos locais e quais são os turistas que têm o potencial de vir visitar. Então, aonde estão esses turistas? Se você tem um perfil do turista que se espera receber na cidade, você pode caçar esse perfil em outras cidades, né? Então, aí você vai focar sua divulgação, por exemplo, a parte da promoção turística, em cidades que tenham, ou locais, ou regiões que tenham um público que tenham uma possibilidade maior de serem convencidos a irem até o local que você está divulgando, né? Então, essa questão de entender o cliente é muito importante, não só o que já vem, mas o que poderá vir. E a questão da segmentação. É sempre importante o destino definir, não precisa ser um segmento só, mas definir os segmentos que lhes são mais fortes. Ah, minha localidade é turismo de sol e praia na veia, mas também tem a questão de turismo de esportes radicais, sei lá. Então, legal. Então, você tem dois nichos para trabalhar com públicos eventualmente diferentes. Ah, não. O meu destino turístico que eu estou pensando aqui é um local que tem um turismo cultural muito forte. Então, você vai pensar em é, como qualificar dentro desse segmento o turismo lá para atrair mais turistas interessados em um serviço qualificado dentro daquele conjunto de atrativos que o caracterizam. Bom, a gente sabe que o marketing não é composto só de um elemento, né? Mas entender o produto turístico, eu acho que é fundamental para poder pensar em termos de marketing turístico e marketing de destinos turísticos. Bom, a gente sabe que o marketing, ele é composto de diversos elementos, né? Tem o preço, o local de venda, a promoção, para característica do produto. E aqui, quando a gente fala de marketing turístico, é muito importante a gente entender algumas características específicas do produto turístico, porque isso ajuda em planejar o desenvolvimento do turismo, tá? Então, a primeira coisa, o produto turístico ele é intangível. O que que isso significa? Que ele não pode ser testado. Ele só vai acontecer de fato, né? Ele só vai existir de fato a hora que o turismo estiver acontecendo, né? Que a pessoa chegar no local turístico. Então, a maneira como se vende um produto turístico tem que ser muito bem elaborada, porque você tem que convencer a pessoa daquelas características do local antes dela vir, tá? A indivisibilidade, ou seja, o produto é consumido e produzido simultaneamente, né? Então você não tem como produzir e ficar estocando o turismo, né? O turismo ele vai ser produzido e vai acontecer no momento que o turista estiver vivenciando o turismo efetivamente. A variabilidade, isso é importante, hein? Isso impacta muito no marketing. Significa que a qualidade dos serviços depende de quem os proporciona. Então, eu tenho que ter toda uma cadeia produtiva, né, do turismo qualificada para prestar um produto, um serviço final, né, que eu tenha um produto final qualificado. Não adianta eu ter um atrativo que tem um atendimento excepcional e o local onde o cara vai se alimentar no restaurante ele é maltratado, a comida é boa, mas ele é maltratado. No hotel, o hotel não é muito bom, o hotel é meio porcaria. Então, assim, no final o cara vai pesar, a pessoa que está viajando vai pesar tudo que aconteceu com ela na viagem para falar se foi bom ou não. Então, quando a gente pensa em qualidade do produto turístico, a gente tem que pensar no desenvolvimento de toda a cadeia produtiva do turismo, né? Que vai desde o setor público, passando por todos os empreendimentos do setor privado, ligados ao turismo especificamente, e os conexos, né? Então, comércio, a própria alimentação, então, enfim, serviços de informação turística, a gente tem que pensar em qualificar toda uma rede de serviços para ter um produto final bacana. Outras duas características é a interdependência ou complementariedade, que tem muito a ver com o que eu falei antes, né? Que o turismo ele não acontece, não é uma coisa só, ele é um complemento, um conjunto de serviços que fazem com que exista o turismo. Você não tem turismo só com transporte, você não tem turismo só com um meio de hospedagem, você não tem turismo só com atrativo, você não tem turismo só com agência de viagem. Então você precisa conectar serviços para criar um elemento de fato consistente, tá? Que possa ser considerado turismo. E por último, a perecibilidade. Como assim, Vinícius? Os serviços turísticos são perecíveis?
De certa forma, sim, né? É lógico que ele é um objeto abstrato, é um serviço, né? Mas se você tem que entender que um serviço turístico não consumido, ele estragou, ele é como se tivesse apodrecido. Como assim? Olha, eu tenho um hotel que tem 80 quartos. Se eu vendi só 60 naquele dia, aquele dia 20 quartos apodreceram, porque eu não vendi para ninguém. E eu não tenho como voltar atrás e vender esse quarto que essa diária que já passou. Então, né, se você não vende serviço, ele apodrece. Se eu tenho um destino, um atrativo turístico que tem a capacidade de receber 1.000 pessoas por dia e eu estou recebendo 700, eu estou apodrecendo 300 vagas de pessoas que poderiam estar lá dentro. Então, tem 300 pessoas que não estão comprando ingresso e que aquele dia que esses 300 não compraram ingresso, eu não tenho como voltar atrás. Então, o produto turístico, ele estraga. Se ele não é consumido, ele estraga, digamos assim. Bom, e aí, um outro elemento fundamental, que inclusive está no material de vocês, está bem mais explicado lá, inclusive, de uma maneira mais complexa, é a questão do ambiente de marketing, que ele é subdividido em dois elementos, o microambiente e o macroambiente. O microambiente são todos os serviços, né, os empreendimentos que atuam direto no fornecimento, no atendimento dos turistas. Então, um transporte, um serviço de locação de carro, um meio de hospedagem, então tudo que está conectado diretamente com o turista na localidade, não só do turismo, tá? Mas tudo que a pessoa vai se relacionar naquele local é o microambiente. Então, todas as relações do turista com o local onde ele vivencia o turismo é o microambiente. E o macroambiente? O macroambiente são elementos mais amplos que influenciam no turismo. Eu já citei, eu poderia citar, por exemplo, a questão do câmbio. Não é a cidade que controla o valor do câmbio, é um elemento internacional, né? Então, não tem como ter uma certeza a respeito disso. A questão climática, tá? Desenvolvimento de tecnologias. A internet, hoje em dia, pensa só, o quanto não mudou o turismo com a popularização da internet no mundo. A partir do momento que ficou muito mais fácil acessar a internet de diversos lugares, o turismo também ficou mais fácil, né? Para o turista, pelo menos, se organizar. Ele conhece, quando ele vai para uma localidade, ele já conhece uma boa parte das coisas que tem lá para ver. Antigamente era muito comum as pessoas, até às vezes, se fixarem, se fiarem e viajarem para um local só, por medo de saber o que encontrar em outros lugares, né? Então era meio que aventura você ir para um lugar, principalmente muito distante da sua casa, às vezes, porque você não tinha informação. Agora com a internet você tem informação de qualquer lugar, tá? Então tudo isso vai desenvolvendo, vai afetando o turismo. Um país com uma política meio arbitrária, que prende pessoas, que não tolera a opinião contrária, um país desse com certeza é olhado é, como um local que não é muito viável, não é muito adequado para ser visitado. A gente tem a questão, aí tem até a questão cultural, por exemplo. Os brasileiros têm o hábito de serem muito acolhedores, muito hospitaleiros. Outros países do mundo não, né? A França, por exemplo, as pessoas não têm muita fama de serem hospitaleiras. É o país que mais recebe turista no mundo. Por quê? Porque eles têm muitos atrativos interessantes que suprem essa questão. Então, às vezes, os elementos do microambiente podem superar os do macroambiente. Então, a gente entendendo que existem variações que afetam o turismo, tanto do que está conectado diretamente ao turista, como elementos que acontecem fora dessa zona de controle, ajuda também a fazer um planejamento estratégico do marketing, do destino turístico, tá? Bom, então, como vocês puderam ver, a questão do marketing de destinos turísticos envolve elementos. Lógico, se a gente tem uma conexão com o marketing tradicional, com aqueles elementos que nós vimos, os 4Ps, enfim, mas o turismo tem características muito próprias, né? E trabalhar esse marketing de desenvolvimento turístico é algo que requer um planejamento e um conhecimento da localidade,
e até coisas mais amplas, muito grande. Aliás, isso é um tema a ser retomado com vocês, né? É importante de quem quer trabalhar com turismo que não esteja só focado, isso é importante, conhecer aspectos do turismo. Mas a pessoa que quer trabalhar com turismo, ela tem que entender um pouquinho de tudo de conhecimentos gerais. Então, ela tem que estar sempre antenada nas notícias, o que está acontecendo no mundo inteiro, o que está acontecendo no seu país, na sua região. Por quê? Porque isso auxilia na compreensão da dinâmica turística de maneira geral. Isso ajuda a entender até mesmo o seu turista, né? Quando um guia se depara com um grupo de turistas, ele precisa saber como trabalhar, o que falar, o que é interessante, o que não é interessante. Então, é, para o guia de turismo, a compreensão do mundo que o cerca é fundamental. Isso é fundamental para todo mundo, mas no caso do guia, talvez mais, porque o guia trabalha com público e com públicos diferentes. Então, ele tem que compreender as realidades até dessas pessoas, o que eles acreditam, e isso vai influenciar, inclusive, no que você pode falar, em como você vai agir, se você vai ser mais expansivo, vai ser mais sério, mais carrancudo, né? Então, tudo isso está relacionado a esses elementos aí do marketing. E no caso do desenvolvimento do turismo em localidades turísticas, então aí a localidade precisa ter, no caso de um plano de marketing turístico, é preciso ter uma empresa que consiga fazer um estudo abrangente sobre a localidade e desse estudo ela consiga produzir elementos que possam ser aproveitados no desenvolvimento turístico, tá? Normalmente, aqui no Brasil, pelo menos, quem faz o movimento do marketing de destinos turísticos são as municipalidades, né, as prefeituras. Elas contratam consultorias que vão fazer esse estudo abrangente aí, depois devolver na mão da prefeitura para que ela aplique as resoluções encontradas, tá? É um tema, assim, é, pesado, eu diria, tá? Mas o material que vocês têm aí do curso, o material didático, é muito bom, ele está bem descrito, bem discriminado, então eu recomendo fortemente que vocês leiam o material aí proposto na agenda, tá? E lógico, né? Se tiver dúvida, corre atrás do tutor, principalmente nesses temas que às vezes são mais complexos, né? Pede ajuda para ele, explica o que você não entendeu, para ele às vezes ele conseguir te formular algo diferente, te indicar um outro material para leitura, tá? Então, não deixem de buscar os seus tutores. Beleza, pessoal? Nós vamos ficando por aqui, então. Espero que ela tenha colaborado aí com o estudo de vocês e até uma próxima aula. Valeu!